Bom, pessoal, vamos para a nossa aula de hoje, que é o movimento uniformemente variado, o MUV, né? Qual é a semelhança que ele tem, né? Ou qual é a diferença que ele tem com o movimento uniforme, né? Na verdade, ele é diferente do movimento retilíneo uniforme, o MRU, porque aqui há uma alteração na velocidade, ou seja, no decorrer do tempo, a velocidade ela vai variando, e a gente viu que no movimento retilíneo uniforme não havia essa variação, né? Decorria o tempo e a velocidade era a mesma. Vocês podem ver aqui no desenho que com o decorrer do tempo, um segundo que vai passando, a velocidade ela vai alterando de 0 para 5, de 5 para 10, de 10 para 15, ou seja, vai havendo uma variação de velocidade. Então, quando há uma variação de velocidade, eu digo que o movimento ele é uniformemente variado, porque a velocidade ela varia no decorrer do tempo. Nós temos aqui as características do movimento uniformemente variado, tá? As principais características são: a aceleração escalar instantânea do móvel é constante e diferente de zero, ou seja, eu vou ter uma aceleração que ela vai ser sempre a mesma, porém não vai ser zero, tá? E a velocidade ela vai mudar, ou seja, ela vai sofrer variações iguais em intervalo de tempos iguais. E para resolver alguns problemas que envolvem movimento uniformemente variado, a gente estuda três funções, né? A primeira dela é a função horária da velocidade no movimento uniformemente variado. Lembrem-se, esse MUV aqui é movimento uniformemente variado. Então eu tenho a primeira delas, que é a função horária da velocidade, e ela é composta pela seguinte fórmula: V de velocidade, porém esse velocidade aqui é a velocidade final, V0, que é a velocidade inicial, mais a aceleração e vezes o tempo. Isso aqui é a função horária da velocidade. Então nós temos o seguinte exemplo: um móvel com velocidade inicial de 9 metros por segundo. Então eu tenho aqui uma velocidade inicial. Ele desloca-se desenvolvendo uma aceleração de 4,5 metros por segundo ao quadrado. Após 8 segundos, qual será a velocidade desse móvel? Então eu quero saber aqui qual velocidade final que esse móvel vai atingir, né, após 8 segundos. Sendo que eu conheço a velocidade inicial dele e eu tenho também a aceleração. Então nós só temos que fazer a substituição na equação. Qual é a equação? Na equação horária, né, da velocidade, ou também chamada de função horária. Então nós temos aqui as informações. Velocidade final eu não tenho, eu vou descobrir. A velocidade inicial que foi dada no problema é de 9 metros por segundo. A aceleração é de 4,5 metros por segundo ao quadrado. E o tempo é 8 segundos. O que a gente vai fazer é só substituir essas informações aqui na fórmula. E aí nós vamos encontrar a velocidade final. Então, substituindo aqui, V de velocidade é igual a velocidade inicial, a gente já sabe, é 9, mais a aceleração desse móvel aqui é 4,5, vezes o tempo que decorre, que são 8 segundos. Então, o que você vai fazer aqui? Multiplicar logo a aceleração pelo tempo e depois soma o resultado aqui com o 9, que é da velocidade. Então, olha só. 9 mais 4,5 vezes 8 são 36. Depois você soma 36 mais 9, que dá 45 metros por segundo. Bom, a nossa segunda função é a função horária dos espaços, também no movimento uniformemente variado. Então, lembra que eu falei para vocês que no movimento uniformemente variado, nós vamos ter três funções que nos ajudam a calcular esses problemas que envolvem movimento uniformemente variado. Essa função horária dos espaços, ela permite determinar a posição escalar de uma partícula durante um intervalo de tempo. Então ela permite com que a gente saiba em que posição essa partícula pode estar no decorrer do tempo. E para isso nós temos a seguinte expressão: o S, vocês já sabem que é de espaço, que é igual, o S0 é espaço inicial, mais V0, velocidade inicial, vezes o T, que é de tempo, mais a aceleração vezes o tempo ao quadrado e dividido por 2. Então, essa expressão toda aqui, tá, é a função horária dos espaços. Lembra? No movimento uniformemente variado. Vamos ver um exemplo na prática, como é que a gente usa essa fórmula para calcular. Então, nós temos aqui o seguinte exemplo.
qual o espaço percorrido por um carro que se deslocou do ponto inicial 0, com velocidade inicial de 15 metros por segundo e aceleração de 1 metro por segundo ao quadrado, após 6 segundos. Então, o que a gente quer saber aqui? Qual o espaço final que esse carro percorreu? Então, eu sei que ele se deslocou do ponto inicial 0, ou seja, ele estava parado, ele saiu do espaço 0, e ele tinha uma velocidade de 15 metros por segundo, a velocidade inicial desse carro, e ele também tinha uma aceleração de 1 metro por segundo. E ele fez isso durante 6 segundos. O que a gente tem que fazer aqui agora é só colocar essas informações na expressão lá dos espaços. O espaço final é o que a gente pretende descobrir. O S0, que é o espaço inicial. Qual é o espaço inicial? 0, ó. 0 metros, ele saiu do espaço 0. O V0 é a velocidade inicial que o carro tinha, que era de 15 metros por segundo. A aceleração é de 1 metro por segundo. E o tempo que passou foram 6 segundos. Aplicando isso na expressão do espaço, nós vamos só substituir, né, cada informação que a gente tem aqui na nossa fórmula. Então fica assim, o S, que é o que eu quero descobrir, que é de espaço, é igual. Qual é o espaço inicial? Ó, o espaço inicial é 0. Qual é a velocidade inicial? É 15. Qual é o tempo que ocorre esse evento? São 6 segundos, você coloca aqui. Mais, qual é a aceleração? É 1. Vezes o tempo ao quadrado. O tempo a gente já utilizou, é 6. Então é o mesmo tempo, 6, só que você eleva ao quadrado. Tudo isso depois você divide por 2. Resolvendo aqui agora a expressão. É fácil, a gente resolve primeiro onde tem multiplicação, onde tem potência. E por último soma. Então vamos lá, olha só. 0 você repete, aqui 15 vezes 6 é 90, mais 1 vezes 6 ao quadrado. 6 ao quadrado é 36, que é 6 vezes 6. Então, 1 vezes 36 sobre 2. Pode resolver isso aqui direto? Pode, mas vamos fazer devagar aqui para vocês entenderem o passo a passo. Então aqui, você repete, ó, o S de novo. Esse S aqui é o que a gente está buscando, que é o espaço final que o carro chegou. 0 mais 90... 1 vezes 36 é 36, e quando você divide 36 por 2, dá 18. Depois você soma 90 mais 18, porque o 0 aqui não tem valor nenhum. Então, 90 com 18 dá 108. 108 metros. Então, isso aqui é o espaço final que esse carro vai chegar. É o espaço final que ele vai percorrer. Ele vai chegar no espaço 108 metros. Bom, a terceira equação que envolve o movimento uniformemente variado é a chamada de equação de Torricelli. O que é essa equação de Torricelli? É uma equação muito importante na resolução de exercícios, de novo, envolvendo o movimento uniformemente variado, que é o conteúdo da nossa aula. Ela vai relacionar a velocidade com o espaço percorrido pelo móvel, e nesse caso aqui não vai ser fornecido o tempo. Então é uma equação que vocês vão usar ela só quando o tempo não for fornecido. Quando você não tiver ideia de tempo, aí você usa a equação de Torricelli, porque ela é a única que não aborda o tempo. Então, qual é a equação de Torricelli? Essa daqui, ó. Velocidade, lembra, não tem aquele zerinho aqui embaixo, é velocidade final. Esse 2 aqui em cima está dizendo que ela está ao quadrado. Então aqui é velocidade final ao quadrado, vai ser igual velocidade inicial ao quadrado, tá? Lembra, esse 0 aqui é de inicial. Então, velocidade inicial ao quadrado mais 2. Esse 2 aqui é da fórmula. Então, 2 vezes a aceleração vezes o ΔS. O ΔS aqui é variação de espaço. Então, vocês podem observar aqui que não tem a presença do tempo nessa expressão, tá? Então a equação de Torricelli é a única que não tem a presença do fator tempo. Então se vocês só vão utilizar ela quando não tiver o tempo aí no problema de vocês. Bom, e aqui nós temos o que significa cada elemento da equação de Torricelli que eu já falei para vocês. Essa expressão é a única que não possui relação com o tempo, tá? Então ela não tem relação com o tempo de deslocamento, então eu só vou utilizar ela quando não tiver a presença do tempo. A gente vai ver um exemplo aqui que aborda justamente isso. Bom, nesse exemplo aqui nós temos a seguinte informação. Um móvel, ele partindo do repouso, tá? Então eu sei que ele estava parado. Ele possui uma aceleração constante, igual a 5 metros por segundo. Então ele partiu do repouso, estava parado,
e partiu com essa aceleração de 5 metros por segundo. O problema aqui está pedindo para me determinar o espaço percorrido pelo móvel quando a sua velocidade for igual a 72 km por hora, ou seja, que espaço é que ele vai percorrer quando ele sair do repouso com essa aceleração de 5 metros por segundo e com essa velocidade de 72 km por hora. Notem aqui, né? Não tem nenhuma unidade de tempo especificada. Então o que a gente vai fazer? Organizar aqui na fórmula, tá, da equação de Torricelli e organizar as informações. Então, qual é a minha velocidade que esse móvel vai desempenhar? Ela vai desempenhar uma velocidade de 72 km por hora. Agora lembrem-se, aqui na fórmula eu trabalho com metros por segundo, então eu preciso transformar km por hora para metro por segundo. Como é que a gente faz isso? A gente já aprendeu isso aí em outras aulas. A gente vai dividir por 3,6. Então, 72 dividido por 3,6 dá 20 metros por segundo. Então, é esse valor aqui que eu vou utilizar lá na minha fórmula. Bom, qual é a velocidade inicial desse móvel? Bom, se ele partiu do repouso, gente, então a velocidade no repouso é zero, tá? Qualquer coisa que está parada não tem velocidade. Então, se ele estava em repouso, velocidade 0 metros por segundo. Qual é a aceleração? A aceleração é de 5 metros por segundo. E o ΔS é a variação do espaço, que é justamente o que eu quero descobrir. Qual foi o espaço que esse móvel percorreu? Então, pegando essa informação e colocando aqui na fórmula, nós temos o seguinte. Olha só. Qual é a velocidade final que esse móvel desempenhou? 20 metros por segundo. Lembra, a gente transformou ela aqui de 72, né, km por hora para metros por segundo. É 20. Então, aqui não tem o V ao quadrado, então tem que pegar aquele valor e também elevar ao quadrado, tá? Então, ó, velocidade final é 20. Como aqui está ao quadrado, também eleva ao quadrado, que é igual... Qual é a velocidade inicial? Bom, disse que ele estava no repouso, então é 0. E se eu pegar 0 e elevar ao quadrado, vai dar 0. Então nem importa muito aqui quando é 0. Mais 2, que é sempre da fórmula, vezes a aceleração. Qual é a aceleração desse móvel? 5 metros por segundo. Então 2 vezes 5. E vezes o ΔS, que é justamente o que eu vou descobrir. Eu não tenho aqui, então você repete ΔS, que é o espaço. Então, como é que a gente resolve agora? A gente vai resolver essa potência aqui e essas multiplicações aqui. Então, resolvendo a potência, 20 ao quadrado é 20 vezes 20, é 400, que é igual a 0 mais. Aí aqui você multiplica tudo. 2 vezes 5 é 10. 10 vezes ΔS, 10 ΔS. Então, pronto, está resolvido. O que a gente tem que fazer aqui agora é só trocar de lado. Quem tem letra passa para um lado e quem tem número passa para o outro. Então você faz essa inversão, olha só, 10 ΔS vem para cá e 400 vem para o outro lado. Quando muda de lado, lembre-se de uma coisa, troca de sinal. Então aqui teria que ter vindo menos ΔS e aqui menos 400. Só que o que você faz aqui? Quando você multiplica por menos 1 depois, ele já vai ficar positivo de qualquer jeito, tá? Então não se preocupem com isso. Então, continuando aqui, quando a gente faz essa inversão, a gente agora vai fazer o quê? Vai fazer a divisão de quem? Do que está na frente, que é 400, pelo que está atrás, que é 10. Para assim a gente conseguir descobrir o ΔS. Tá? Então como é que fica? ΔS é igual a 400, que está aqui na frente, dividido por 10, que está ali atrás. Quando você faz essa divisão de 400 por 10, a gente obtém 40 metros. Então, o espaço que esse móvel vai percorrer vai ser de 40 metros. Ou seja, esse aqui é o espaço, a variação do espaço que ele vai desempenhar, 40 metros. Então, se vocês olharem aqui todo esse problema, em nenhum momento foi citado o tempo que isso ocorreu. Vocês só vão utilizar a equação de Torricelli quando não for fornecido o tempo para vocês. Então, é a única que consegue calcular dessa forma.